Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com você. Seja bem-vindo a esse canal, La Parola, esse canal que foi feito para você entender melhor sobre o seu corpo, entender melhor sobre o organismo, entender melhor esse contexto que a gente vive. Para você que está buscando emagrecer, mas já percebeu que contagem de calorias não resolve o seu problema. Para você que já percebeu que existe muito mais, além de só uma alimentação saudável, na questão emagrecimento. Em um corpo saudável é impossível ter sobrepeso. Eu sou Joana Parola, esse aqui é o meu perfil do Instagram. Você pode me seguir lá, a gente faz live, eu abro caixinhas de perguntas, você vai acompanhar minha vida, minha rotina e ver como é que tudo isso aqui que a gente conversa se aplica na prática. Jejum intermitente, o que você precisa saber antes de iniciar. Eu sei que você quer fazer o jejum e é por isso que você está assistindo essa aula. Só que você está confusa, porque muita gente gosta do jejum, mas muita gente critica o jejum também, diz que não serve para nada, diz que você vai adoecer, que você vai desmaiar. Existe uma série de mitos relacionados ao jejum e nós vamos conversar hoje, você vai entender o porquê. Por que o jejum é uma ferramenta maravilhosa? Ele é uma ferramenta maravilhosa, mas você tem que entender a causa. Se você ficar comigo até o final, eu vou falar para você isso aqui, ó, os efeitos colaterais, como evitar. Porque o maior medo das pessoas que iniciam o jejum são os efeitos colaterais. A pessoa tem medo de passar mal, ela tem medo de vomitar, ela tem medo de desmaiar na rua, de cair dura por aí. Então, como que você faz para evitar esses efeitos colaterais e por que eles acontecem? Principalmente isso você precisa entender. Esses aqui são os assuntos que nós vamos falar hoje. Ferramenta da moda para emagrecer? Será que o jejum é isso? O verdadeiro benefício do jejum? Fluxo energético e sanguíneo. O que vai mudar na sua vida ao jejuar? Treinando o desapego, como o jejum é importante para você trabalhar isso na sua mente. Efeitos colaterais, como evitar. E a revisão, muito importante, não fuja da revisão, onde você vai sair sabendo aquilo que você precisa levar dessa aula, porque como a gente passa, são muitas informações e às vezes, né, fica meio confuso, você sai, sabe quando você assiste uma aula, essa aula acaba, aí alguém te pergunta, mas qual foi o tema da aula, o que vocês conversaram na aula? Ah, não sei. Você sai da aula sem saber falar uma palavra daquilo que foi dito. A revisão ela serve para você contextualizar, para você conseguir fixar os pontos principais que você precisa ter na sua mente. Ferramenta da moda para emagrecer. Será que o jejum é a ferramenta da moda para emagrecer? Será que o jejum é isso? Primeiro a gente vai entender o seguinte, será que ele é da moda? Será que é modismo? E eu vou falar um pouco de religião com você. Independente da sua religião, tá? Isso aqui é só para trazer para vocês o tempo. Há quanto tempo já se fala sobre o jejum? Islamismo, o Ramadã, há 1500 anos. Comida, líquido e álcool são proibidos da alvorada ao pôr do sol, com alimentação moderada à noite, acompanhada de orações. É considerado uma purificação física. Dar um descanso ao organismo, uma purificação mental, abstinência de pensamentos considerados ruins e espiritual, o que inclui o sentimento de ação e de solidariedade aos carentes. Purificação. Há 1500 anos já se faz jejum com o objetivo de purificar. Calma que tem mais. Catolicismo, 2024 anos. O jejum é uma forma de purificação e crescimento espiritual. É feito na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O fiel escolhe a forma de jejuar, mas ele tem esse objetivo aqui. Budismo, 2600 anos. Eles já falam isso lá atrás. O jejum já existia na Índia pré-budista. Olha o tempo que já se fala de jejum. A prática era feita para alcançar a purificação corporal e espiritual. Mais uma vez, a prática ainda é conservada até mesmo hoje nas escolas no Japão, ainda se faz o jejum. Judaísmo, 4023 anos. O principal jejum realizado é o Yom Kippur, dia do perdão. Vai passar o dia inteiro sem comer, sem beber líquido, sem fumar nada, do amanhecer ao pôr do sol, e é um dia de total transparência. Grava essa palavra. Um dia de transparência. Você vai purificar o seu corpo, você vai ter uma maior clareza mental daquilo que está acontecendo na sua vida. É feito para poder avaliar a sua vida. Qual o motivo que fez as religiões adotarem o jejum como prática de purificação e clareza, tanto corporal, quanto mental, quanto espiritual? Por quê? Qual é a resposta? Quando a gente fala jejum é uma técnica, é uma ferramenta para emagrecer, não é que a pessoa esteja errada ao afirmar isso, porque o jejum ele realmente emagrece.
Mas o motivo que faz o jejum emagrecer é que está totalmente errado. É isso que você precisa entender. Por que que o jejum emagrece? Porque você fica longos períodos sem comer? Porque você entra numa restrição calórica? Não, não é essa a resposta. A resposta é essa daqui. Tá além, gente. Tá além. É muito mais complexo do que parece. Vocês sabem que o prêmio Nobel é dado àquela pessoa que é extraordinária. Aquela pessoa que teve um feito extraordinário, que descobriu algo muito surreal, que fez uma descoberta muito incrível. É dado a ela o prêmio Nobel, certo? E quando você fala de prêmio Nobel da Medicina, complica um pouco mais. Porque quantos médicos, quantas pessoas dentro da área da medicina estão disputando por um prêmio Nobel? A pessoa que ganhou o prêmio Nobel, ela chegou no topo. Não tem como ela ter um prêmio maior do que esse. Não tem como ela ter um reconhecimento maior dentro da sua área profissional do que ganhar um prêmio Nobel. É igual o Oscar, certo? Então tá aqui, ó. Yoshinori Ozumi, ele foi o ganhador do prêmio Nobel da Medicina, para a Medicina, em 2016. Foi para ele. Por que que ele ganhou o prêmio Nobel? Vamos entender? Ah lá, o mecanismo da autofagia. Qual foi o tema que fez com que ele ganhasse esse prêmio? Ele desvendou os mecanismos da autofagia. Foi isso que ele fez. Joana, mas o que tem a ver autofagia? O que tem a ver jejum intermitente? O que tem a ver prêmio Nobel? O que tem a ver emagrecimento? Está tudo muito confuso ainda. Calma. A gente vai aprendendo aos poucos até você conseguir contextualizar tudo. Aí eu trouxe aqui uma reportagem para você ver da BBC News. O que é autofagia? O processo que pode fazer você perder peso e viver mais. Não, tudo bem até aí. Mas por quê? A autofagia é um processo de regeneração natural. O tempo inteiro está acontecendo com você. A autofagia é você limpar o seu corpo. As nossas células vão envelhecendo e elas vão se renovando cada vez mais. Você tem estruturas que estão velhas, enzimas, proteínas, e essas estruturas vão sendo eliminadas, as velhas, e vão dando lugar a estruturas novas, com uma capacidade melhor, estruturas novas, que vão conseguir desempenhar a função que ela precisa desempenhar. Ocorre a nível celular, tá? No corpo, reduzindo a probabilidade do surgimento de algumas doenças, além de aumentar a longevidade. Então, o jejum, ele aumenta a longevidade, você envelhece mais tarde, você emagrece e você evita doença. Já poderia parar a aula até aqui, né? Pois é. Olha que maravilha. Em 2016, o cientista japonês Yoshinori Ozumi ganhou o Prêmio Nobel da Medicina por suas descobertas sobre o mecanismo da autofagia. Aí eu vou trazer para vocês aqui um parêntese, que já vai começar a abrir a mente de vocês. Olha só. Especialistas em dieta e bem-estar afirmam que o processo pode ser induzido. Que processo? A autofagia. Pode ser induzido por jejum, exercícios de alta intensidade e restrição de carboidratos. Pois é. Se você quer intensificar o seu processo de autofagia, que faz com que você envelheça mais tarde, que faz com que você evite doenças, que faz com que você emagreça, que te deixa mais jovem, com mais saúde, você precisa fazer o jejum, ou exercício de alta intensidade, ou restrição de carboidratos, ou os três. Melhor ainda, porque você vai otimizar esse processo. A descoberta dele teve muito mais coisa do que isso, obviamente, eu trouxe só o que nos interessa. A autofagia é desencadeada por jejum intermitente. A melhor forma que você tem de desencadear a autofagia, de otimizar esse processo no seu corpo, é através do jejum. Defeitos na autofagia celular têm sido associados a doenças como Alzheimer e câncer. Ela atua no controle do envelhecimento. Isso foi a descoberta dele, tá? Todos os dias, milhares de células morrem e renascem. Ah, Joana, mas eu não sinto nada. Não, mas não é para você sentir. Não é para você sentir. Se não é um processo sensível, mas isso está acontecendo. Essa renovação acontece diariamente. 432 bilhões, Joana, mas que número é esse? Pois é um número extenso, né? Bilhões de células renascem, morrem e renascem no seu corpo. Todos os dias, em 24 horas. São 300 milhões por minuto. Você está aqui sentada me assistindo o tempo todo em que você estiver aqui, olha o trabalho que seu corpo está tendo.
em recuperar, em regenerar tanto tecido, tanta célula velha, tanta estrutura já velha que não serve para mais nada. Isso acontece o tempo inteiro e a autofagia potencializa isso. Quando você come algo muito pesado, nem algo muito pesado, quando você come muito, quando você come além, ou quando você come alguma coisa que não é aquela saladinha levinha que não vai pesar em nada, como é que você fica depois? Como é que você sente depois de bater um prato desse grande, ou de macarrão, ou de muito carboidrato, um rodízio de massa, um rodízio de carne? Como é que você sai? Você sai assim, ó, sem energia. Por que que você sai sem energia quando se come muito? E às vezes nem quando você come muito, às vezes só de almoçar o normal, você já vai, ai meu Deus, eu preciso dar uma paradinha aqui, pelo menos meia horinha, uma horinha, para eu me recuperar do almoço, porque eu já tô aqui assim, a vontade que você tem de deitar e dormir. Por quê? Porque a comida que você ingeriu, ela vai para o seu processo, vai acontecer o processo digestivo, ela vai para o estômago, vai para o intestino. E o que acontece com o nosso fluxo sanguíneo, o nosso fluxo de energia? Ele vai se concentrar no estômago, ele vai se concentrar, toda a energia está voltada aqui para fazer a digestão. É por isso que você se sente assim, porque faltou energia para o resto. A energia não está mais na sua musculatura, a energia não está mais no seu cérebro. Não, a energia está para fazer a digestão. Vai tudo para cá, concentra tudo aqui, certo? Como você fica depois de comer muito? Ou até quando você come menos, mas come alimentos que são de uma digestão mais difícil. Você fica assim, você senta, você bota a mão, você fala, meu Deus, como é que eu vou levantar daqui? Ai, tudo que eu precisava agora era dormir um pouquinho, era descansar um pouquinho. Porque a energia está toda voltada para a digestão. Porque, o que é importante você entender nisso aqui? Que a digestão ela é um processo custoso energeticamente para o nosso corpo. A digestão ela cobra um preço para o nosso organismo. Você precisa entender isso, porque se a energia está voltada para a digestão, ela vai faltar para o resto. Por isso que você se sente cansado. Porque a energia está aqui, não está na sua perna, não está no seu cérebro, você não consegue desempenhar um trabalho importante depois de comer o almoço ou uma comida muito pesada. Falta energia para outras partes do corpo por estar voltada para a digestão. Jejum, um pouco dos seus benefícios. Vou passar muito brevemente, são muitos e muitos, eu podia ficar aqui uma aula inteira só falando sobre os benefícios do jejum, mas eu vou trazer os que são mais importantes para você. Fluxo sanguíneo aumentado no cérebro. Você viu comigo ali. A energia, ela passa a não estar mais fazendo a digestão, você está dando um descanso para o seu corpo. Essa energia toda que estaria voltada fazendo a digestão toda hora, porque agora a moda é o quê? Comer de 3 em 3 horas. Isso é que é moda, comer de 3 em 3 horas. 6 refeições por dia, 5 refeições por dia, 7 refeições por dia. Você não para de fazer digestão, você passa o dia inteiro digerindo. Você passa o dia inteiro com a comida aqui dentro, com a energia voltada para a sua digestão. E vai faltar energia para o resto. Então tá aqui. Quando você diminui essa ingesta de comida fazendo o jejum, vai aumentar a energia para outras áreas do seu corpo, para as outras áreas do seu corpo. Mais sangue significa mais nutrientes, significa mais sinapses nervosas. Quanto mais sinapses nervosas você é capaz de fazer, mais inteligente você é. Melhora a sua capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Você fica muito melhor nisso aqui, porque tem sangue no teu cérebro. O fluxo energético está ali fluindo, alimentando a sua parte cognitiva. Então você melhora a sua função cognitiva, melhora a sua memória, melhora o raciocínio. Isso aqui já é consequência do jejum. Aumenta os fatores neurotróficos, promovendo a formação de novos neurônios. Esse processo aqui é chamado de BDNF. Você pode pesquisar caso você queira se aprofundar no assunto. Você aumenta a sua resiliência ao estresse, ajudando a ter maior controle sobre atitudes e emoções, trazendo clareza para a sua mente. O jejuar, o fato de você abrir mão de uma refeição, é uma forma de estresse para o seu organismo. Ainda mais para você que está adaptado a comer o dia inteiro. O fato de você não comer, o fato de você se afastar um pouco da comida, é um fator estressante. E quando você se submete a fatores estressantes, você cria a habilidade de lidar com eles. Por isso que a atividade física para pessoas que têm ansiedade, que sofrem de ansiedade, que estão, né? Porque ninguém tem ansiedade. A pessoa está ansiosa por algum motivo.
pode ser um motivo emocional, um motivo alimentar, de hábitos, tá? Mas você consegue lidar melhor com isso quando você faz atividade física, porque a atividade física ela também te coloca em um estado de estresse. Aquilo ali é um estresse para o corpo. Então você consegue melhorar essa habilidade em lidar. O jejum também. Ajuda na sensibilidade à insulina, fazendo você voltar a ser sensível à insulina. Eu já tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre esse hormônio, sobre resistência à insulina. Você pode assistir lá para você entender melhor isso aqui. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Fígado normal, bonitinho. Olha como é que tá com excesso de gordura. Isso aqui é uma esteatose hepática. Pode ser alcoólica, pode ser não alcoólica. O fato é que você está com o fígado cheio de gordura. Quando você faz o jejum intermitente, você vai ajudar na redução disso aqui. Por quê? Porque você ajuda a produção de novos corpos cetônicos. Sinal de emagrecimento. Seu corpo está usando gordura como fonte de energia. Olha que lindo, isso acontece no jejum. Não é porque você está comendo pouco, é porque você está jejuando. No sangue, regula os níveis de leptina. Você sabe que leptina é o hormônio da saciedade, o hormônio da fome. Quando você tem níveis adequados de leptina, você não come demais. Sabe quando você está numa churrascaria, quando você está num rodízio, que por mais que chegue o seu prato preferido, você já está cheio, você fala, não, não quero, não como mais, não aguento mais. Esse hormônio aqui, esse é um dos hormônios, né? Ele entrou em ação. Quando você faz o jejum, você melhora a capacidade desse hormônio, que é liberado pelas suas células de gordura. Opa! Diminui os níveis de insulina, você fica mais sensível à insulina. Aumenta a sensibilidade à insulina, tá aqui, ganha massa e perde gordura. Só com o jejum você consegue fazer isso. Eu não conheço outra estratégia, eu não conheço outra ferramenta que te proporcione isso. Por que você ganha massa muscular? Porque você fica sensível à insulina. A insulina, ela é um hormônio anabólico, é um hormônio que faz você ganhar. Por isso que fisiculturista, pessoa que pega muito peso, está na academia, come um monte de batata, come um monte de arroz, gosta de comer macarrão. Por quê? Porque ele está interessado nessa insulina, mas ele é um atleta, é diferente. Estou falando de nós, pessoas normais, que treinam 1 hora por dia, às vezes 3 vezes por semana, às vezes menos que isso, passa a maior parte do tempo executando o seu trabalho no computador, ou enfim, fazendo outras atividades. A insulina em excesso, ela vai ser inflamatória. Eu falei isso nesse outro vídeo. Você pode assistir lá. Então você vai ganhar massa muscular porque você vai ficar sensível à insulina. Você vai precisar liberar menos insulina para ela ter uma função melhor. Ou seja, você vai colher os benefícios do ganho de massa muscular sem colher os benefícios da inflamação. Olha que maravilhoso isso. Quem é que não quer? E perde gordura, por todos esses motivos que eu já acabei de dizer. Redução da frequência cardíaca em repouso. Você vai diminuir sua frequência cardíaca, redução da pressão arterial, menor risco de arteriosclerose, menor risco de acúmulo de placas nas artérias. Qual é a doença que mais mata no mundo? Você sabe? É essa daqui, é a cardíaca. O maior motivo que faz com que as pessoas em todo o mundo morram é a doença cardíaca. Você previne isso aqui, ó. O jejum intermitente é uma das melhores ferramentas para você melhorar a sua arteriosclerose, placas nas artérias, se diminui. Aumento da adiponectina, maior capacidade de usar gordura como fonte de energia. Gente, quem é que não quer? Quem é que não quer usar gordura como fonte de energia e acabar com essa gordura estocada? Vai tudo para o universo, vai embora. Essa gordura aí usou como fonte de energia, acabou, não está mais em mim. Quem é que não quer isso? O jejum te proporciona isso, por isso que ele emagrece tanto. Você está entendendo agora o processo. Por que o jejum, ele na prática, funciona como ele funciona? Por que as pessoas que fazem jejum e você acompanha, você vê que tem tanto resultado? Você está entendendo a fisiologia aqui. Redução das inflamações. No intestino, o intestino cumpre a função metabólica de digestão, imunidade e de desintoxicação. Você faz o jejum, você melhora o seu processo digestivo, ou seja, você vai digerir melhor, você vai ter uma imunidade melhor. 80% da nossa imunidade é produzida nas placas de Peyer, estão lá dentro do intestino. Você vai melhorar muito a sua imunidade e você vai melhorar o seu processo de desintoxicação. Depois do fígado, o intestino é o órgão mais importante. Por que vai melhorar? Pela redução do LTB4, agente celular envolvido no metabolismo oxidativo e migração de neurotrófilos, verificando a diminuição da inflamação celular. Você vai diminuir a inflamação desse intestino. Depois do fígado, o órgão que mais faz desintoxicação é o intestino.
Por isso, tanto cuidado com o intestino, gente. Cuidado com aquilo que você come. Cuidado. O intestino é muito importante. É o segundo cérebro, tem ligação com as suas emoções, tem ligação com as suas atitudes, com o seu comportamento, tem ligação com tudo. É o melhor moderador de apetite que existe. E aqui eu vou abrir um parênteses muito breve para contar sobre a minha história. Eu, há 10 anos atrás, passei por um momento delicado na minha vida. Não teve nenhum motivo para isso acontecer, mas foi um momento delicado para mim. E quando eu estava vivendo esse momento, eu desenvolvi compulsão alimentar. Eu não entendia por quê. Eu não sabia o que provocava compulsão alimentar. Depois eu entendi, estudei, me aprofundei e consegui compreender. Eu comia muito, já teve períodos de eu comer assim, em um momento só, em uma hora, dentro de menos de uma hora. Você sabe que quando você tem compulsão alimentar, você come tudo, você não consegue dizer não. Você parece que o mundo vai acabar na sua frente, a verdade é essa. Eu já cheguei a comer 6 pacotes de biscoito, um saco de pão, leite, tudo misturado, sem limites, querendo sufocar alguma coisa aqui dentro do corpo, né? Eu fiz terapia na época, a terapia não resolveu, não me ajudou a resolver a compulsão, mas o jejum, eu tenho certeza que foi ele que me tirou desse quadro. Eu nunca mais tive. Depois que eu comecei a jejuar, eu nunca mais tive compulsão alimentar. Por isso aqui, ó, que é o melhor moderador de apetite que existe. Nada é melhor do que o jejum, nada. Você faz jejum um dia, você vai achar estranho no primeiro dia. Por quê? Você não está acostumada. Você come toda hora, seu corpo está acostumado a comer toda hora, ele vai querer comer toda hora. Ele vai falar, ué, o que aconteceu aqui? Você parou de comer? O que houve? Meu Deus, algum problema, sinal de alerta. Mas daqui a pouco ele vai entender. Quando você chega lá no 4º dia, no 5º dia fazendo o jejum da forma correta, aprendendo a fazer o processo direitinho, você vai ter que lembrar de comer, que você cria um desapego tão grande com relação à alimentação que você esquece que você tem que comer. Isso acontece comigo direto. E não é só comigo, não. Com as pessoas que são orientadas por mim, que a gente fala de jejum, que botam na prática, eu falo, Joana, o jejum tem um problema, eu esqueço de comer. Às vezes eu tenho que botar o celular para despertar, para poder lembrar que eu preciso comer alguma coisa, porque cria um desapego absurdo. O jejum interfere em mais de 200 doenças crônicas. Incrível. E o jejum é liberdade e desapego. Por que é liberdade e desapego? Mais uma vez vou abrir um parênteses para falar sobre a minha história. Houve uma época na minha vida em que eu pesava comida. Meu Deus, eu pesava comida. Eu colocava tudo na balança, colocava tudo em marmita e colocava tudo numa mala desse tamanho. E eu saía de casa para trabalhar às 6h30 da manhã levando mala de comida. Mala de comida. Porque fazia 6, 7, às vezes até mais refeições por dia. Mala desse tamanho. Pensa você, hoje em dia eu saio, eu levo nada pra rua. Por quê? Porque na hora que eu voltar pra casa eu como. Ah, Joana, mas se sentir fome? Não é assim. Tem mais de 10 anos que eu faço jejum, né? Tem uns 10 anos que eu faço jejum. Eu já estou totalmente adaptada, meu cérebro está totalmente condicionado. Eu não tenho mais essa questão de, ai meu Deus, tem que levar alguma coisa comigo porque se acontecer alguma coisa. Não tem mais isso. Você se liberta disso aqui, ó. É desapego, desapego. Você desapega dessa questão da comida, de ter que ter comida perto, de ter que ir para lugar que tem comida, de eu vou levar alguma coisinha porque se eu tiver com fome, não. Você cria um autocontrole tão absurdo, você cria sabe, uma capacidade de lidar tão fantástica que isso daqui não é mais um problema para você. Sentir fome, estar num lugar e não ter comida, tudo bem, eu vou chegar em casa e vou comer. Tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Isso é libertador, gente. Isso faz com que a gente fique mais leve, muito mais leve. Eu amo esse slide. Para mim é o slide mais importante da aula. E vê se você concorda comigo. Ó. A fome é o primeiro elemento da autodisciplina. Meu Deus, como isso é poderoso, como isso é forte. Se você consegue controlar o que você come e o que bebe, você consegue controlar qualquer coisa na sua vida. Eu vou falar da lei da correspondência. O que vale para o pequeno, vale para o grande. Se você consegue controlar pequenas coisas no seu dia, você vai conseguir controlar grandes coisas no seu dia. Se você consegue organizar pequenas coisas no seu dia, você vai conseguir organizar grandes coisas na sua vida. Essa é uma lei universal, lei da correspondência. Quando você controla o que você come, você controla qualquer coisa. Porque precisa ter muita disciplina, não é? Precisa ter muita disciplina para você estar com fome, alguém chegar com o seu prato preferido e você dizer, não, eu não quero. Eu prefiro não comer. Esse alimento não vai fazer bem, não faz parte agora, não quero, não vou comer. Tem que ter muita disciplina fazer isso. Só que isso te dá um poder, que você não faz nem ideia, eu fico arrepiada, isso te dá um poder
Qual é o poder, qual é a mensagem que você passa para você quando isso acontece? Qual é o reforço que você traz para sua mente quando você é capaz de dizer não diante de uma situação tão desafiadora quanto essa? Que você é capaz de qualquer coisa. Você condiciona a sua mente a acreditar nisso. E você vai ensinando para sua mente que você é capaz de qualquer coisa, que você é forte, que você pode, que você consegue. E você vai reforçando isso e a sua vida vai melhorando numa esfera estratosférica. Essas são as frases mais comuns que pessoas que nunca fizeram jejum falam. Vê se você já falou alguma dessas aqui, ó. Eu não consigo fazer jejum. Deus me livre, Joana, jejum, você quer me matar? Não é possível. Eu vou morrer se eu fizer jejum. Morrer, não tem jeito, eu não consigo, eu não aguento. Eu fico 2 horas sem comer, eu já não aguento. Jejum não é pra mim, não. Nossa, jejum é maravilhoso para os outros. Pra mim, de jeito nenhum, porque, não sei, comigo é diferente. Eu não funciono bem com jejum, não. Já escutei isso também. Mal consigo ficar 3 horas sem comer. Você pensa ficar 12 horas sem comer? 14, 18 horas sem comer, 20 horas, 24 horas. Imagina, eu morro, eu não aguento. Nem 3 horas eu consigo. Você sabe que quando você não consegue ficar 3 horas sem comer, isso já é um indicativo. Tem várias coisas acontecendo com você aqui, ó, que precisam ser equalizadas. A pessoa que tem esse apego à comida, e às vezes não é só um apego emocional à comida, às vezes sim, às vezes não, mas você pode ter. Isso aqui já é sinal de diversas outras coisas que precisam ser avaliadas e, obviamente, corrigidas. Tudo aquilo que você dá atenção, cresce. Se você dá atenção a isso aqui, ó, eu não consigo, não é pra mim, eu vou morrer, blé, 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 é isso que vai crescer. Se o reforço, se a sua palavra, se a frase que você repete é essa que vai ficar. Não tem jeito. Se você quiser mudar os seus hábitos, e você sabe, né, que mudar hábitos não é fácil, não é da noite pro dia, ainda mais hábitos que estão tão enraizados na vida da gente. A vida inteira você escutou que você tem que comer de 3 em 3 horas, a vida inteira você escutou que se você passar mal é porque você não comeu, a vida inteira você escutou que você tem que comer para ir para a academia. Você mudar isso agora, você precisa alimentar primeiro na sua mente bons pensamentos com relação à sua nova mudança. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certa. Não tem jeito de você errar isso aqui. Não tem jeito, não tem resposta errada. Você está certo de todo jeito. Por quê? Porque você precisa acreditar. Antes de colocar na prática e ter o resultado, você tem que acreditar que aquilo é capaz. É simples assim. É São Tomé que dizia, né? Preciso ver para crer. Né? São Tomé dizia assim, preciso ver para crer. Mas não é bem assim, não. É o contrário. Você tem que crer para ver. Tudo que foi feito nesse universo pelo homem, primeiro passou pela mente do homem para depois se tornar real. A luz está aqui, um monte de luz aqui em cima de mim. Como é que o Edison criou a luz? Ele errou, mas ele acreditou. Ele sabia que aquilo ali ia funcionar. Cada vez que ele fazia e errava, ele falava menos um erro. Eu estou um pouco mais perto agora do meu acerto. Pois é, porque ele acreditou. Você precisa acreditar primeiro para você ver a coisa acontecer na prática, em qualquer coisa na sua vida. Então não tem jeito não, você está errado nisso aqui não. Se você acha que você pode, você pode. Se você acha que você não pode, você não pode. Você está no comando ou as suas vontades controlam você? Quem é que controla você? O que controla você são os seus desejos? Quem controla você são as suas vontades? Quem controla você é o momento que você está vivendo? Ou você que está no controle do seu barco? É você que está no controle da sua vida? Quem é que está no controle aí? Quem? Você consegue me responder? Quem é que está no controle? É você quem está tomando as rédeas da sua vida? Não, eu faço aquilo que é importante para mim. Eu faço aquilo que eu quero para conseguir um resultado específico. Eu não faço aquilo que eu só tenho vontade. O meu filho é assim, ele tem 3 anos. Ele só faz aquilo que ele tem vontade. Quer dizer, está aprendendo, né? Ele está aprendendo. Não, mãe, não quero comer maçã. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não gosto. Não quero comer brócolis, eu não gosto. Mas não é assim, meu filho. Na vida a gente faz aquilo que precisa ser feito. Se você bota as suas vontades para controlar a sua vida, você está precisando amadurecer. Porque adultos, pessoas adultas, pagam o preço pelas escolhas que fazem e fazem escolhas baseadas nos seus objetivos e não nas suas vontades.
Aí você vai mudar um padrão mental aqui, ó. Quando você decide não comer, não, eu não vou comer. Não importa que eu esteja com fome, não importa que esse prato é meu prato preferido, eu não vou comer, eu decido isso. Você mostra para o seu cérebro o quê? Um padrão de controle. Você tem controle sobre as suas ações. Você tem controle sobre as suas decisões. E isso reforça em você a realidade de liberdade. O reforço do que eu sou capaz. Todas as vezes que você repete esse padrão mais forte, você fica. E o contrário também é verdadeiro. Não se engane. O contrário também é verdadeiro. Se você todas as vezes fala, eu vou fazer tal coisa, e não faz. Eu vou começar a academia, não começa. Eu vou parar de comer açúcar, não para. Eu vou me afastar de pessoa tal que me faz mal, não se afasta. Eu vou juntar dinheiro para comprar tal coisa, não junta. Todas as vezes que você repete esse padrão, você está mandando um código para o seu cérebro. E o código está falando o quê? Não, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso confiar em mim, eu minto para mim. E você vai ficando cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca. Você precisa criar padrões e hábitos que reforcem o seu condicionamento mental para que você seja mais capaz de tudo aquilo que você queira. Vamos lá, efeitos colaterais. Falei para você que te entregaria isso aqui no final da nossa aula. Calma que a gente ainda tem a revisão da aula toda. Efeitos colaterais. Joana, eu comecei a fazer o jejum e não fiz mais porque eu tive efeito colateral. Eu fui andar, eu fiquei muito tonta, eu tive enjoo, eu tive tonteira, eu tive fraqueza, eu fiquei toda trêmula. Eu tive muito sono, eu tive halitose, mau humor, fiquei mal-humorada pra caramba, ninguém me aguentava mais. Por que você desenvolve os efeitos colaterais no início do jejum? A pessoa que nunca fez, ela começa a fazer, ela pode desenvolver isso aqui. Existem dois motivos, eu vou te falar os dois. O primeiro deles, sintomas de abstinência e desintoxicação. Você viu lá comigo? O intestino, ele é o segundo órgão mais importante para a desintoxicação. Quando você faz o jejum, você vai melhorar a sua função intestinal, ou seja, você vai melhorar o seu sistema de detox, você vai purificar o seu corpo, você vai regenerar o seu corpo. Só que essas células velhas, essas estruturas, elas são toxinas para o nosso corpo, e elas precisam ser eliminadas do nosso corpo. Como é que acontece isso? Vai sair de dentro da célula, a célula velha, a toxina, tudo isso, vai sair de dentro da célula, ela vai ser lançada na sua corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ela vai ser eliminada do seu corpo. Compreendido até aí? Muito simples de entender, né? Pois bem, quando você tem intoxicação, e essa intoxicação ela está dentro da sua célula, você não tem sintoma. Não sintoma aparente como esses aqui. Você tem outros sintomas, óbvio. Lentidão metabólica, você vai sentir outras coisas, mas sintomas como esse aqui você não vai ter. Agora, quando a toxina sai da célula e vem para o sangue, aí o sintoma aparece. Por isso que quando eu faço o detox de metais, é muito comum, sempre acontece isso. O detox de metal, você sabe que se você nunca fez uma limpeza de metais tóxicos no seu corpo, já chegou a hora de você fazer. Porque você vem a vida inteira acumulando esses metais e eles não ficam no seu sangue, eles vão para dentro da sua célula. Eles entram dentro da célula e lá eles ficam até que você os tire. Quando você tira, sempre acontece isso. Se primeira semana, fez uma semana inteira do detox, na segunda, terceira semana, sempre. A maioria das pessoas relata isso aqui. Dor de cabeça, tonteira, enjoo. Por quê? Porque os metais saíram de dentro da célula e foram para a corrente sanguínea. Quando chega na corrente sanguínea, traz os sintomas. Então você está tendo os sintomas do jejum intermitente porque você está limpando o seu corpo. Agora você vai olhar de uma forma totalmente diferente para isso. E a maioria das pessoas sentem esses sintomas porque não bebem água. Todo o sistema de detox, toda vez que você for desintoxicar, todo detox, ele tem que ser acompanhado de água. Pensa você vai lavar o teu banheiro. Ah, não vou lavar o meu banheiro, mas não tem água para lavar o banheiro, não. Eu vou lavar o banheiro no pano seco. Você acha que você vai conseguir limpar alguma coisa? Você não vai limpar nada. Você não vai limpar nada, vai ficar sujo como estava, ou até pior. Você precisa jogar água, quando o banheiro está sujo, você precisa jogar água em tudo quanto é lugar, lavar, passar pano úmido, enfim, você precisa da água. Aqui é a mesma coisa. Quando você está limpando o seu corpo, faxinando o seu corpo, você tem que ter água. Como é que você sabe a quantidade de água? O seu peso vezes 35 ml é o mínimo que você tem que beber de água por dia. Mínimo.
O seu peso vezes 50 é o ideal. Já começa a ficar próximo do que normalmente é o ideal para você. E se você quiser saber realmente quanto você precisa, você tem que olhar no seu exame sanguíneo e ver as suas hemácias. Você vai precisar beber em água o quanto você tem de hemácias em milhões. Eu tenho 4,6 milhões de hemácias, se eu não me engano é isso. Eu preciso beber 4,6 litros de água por dia, tá? E você tem os sintomas de desidratação. A pessoa começa a fazer o jejum e ela não bebe água, aí ela fica desidratada. Porque a comida, de certa forma, ela traz o líquido também para o nosso corpo. Então, além de não ter o líquido da comida, você não bebe água, você não consegue limpar o detox, não consegue jogar para fora essa sujeira toda que o jejum está fazendo o seu corpo limpar, e ainda você tem os sintomas provocados pela desidratação. Então, é muito simples. Você começou a fazer o jejum, regula a sua quantidade de água. Você tem que ajustar o quanto de água você está bebendo por dia. Ah, Joana, eu não consigo beber água. Se você não consegue controlar o quanto você bebe de água por dia, o que você vai ser capaz de fazer na sua vida? Me responde isso. Não tem dificuldade nenhuma. Você enche a garrafa e bebe. É só isso. Você vai botar quantas águas você tem que beber? 2 garrafas? 3 garrafas? Não sei. Você vai fazer a sua conta, você vai saber. E você vai beber essa água ao longo do dia. Não tem mistério nenhum. Nenhum. Não coloque limite na sua vida, não. Não coloca limite em tudo que você faz. Ah, porque tudo é muito difícil. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque isso é demais. Ah, porque isso é... Para, se liberta dessas crenças, se liberta disso. Abre o peito para viver coisas novas. Esteja aberta a viver coisas novas. A vida, para ser extraordinária, ela está além daquilo que a gente faz habitualmente. Revisando, vamos lá, chegamos na nossa revisão, vou passar rapidinho aqui, ó. O que você precisa saber dessa aula? O que tem que ter gravado na sua mente aí, ó? Jejum é o maior estimulador do processo de autofagia. Você já entendeu o que é autofagia? Quando alguém fala, por que você faz jejum? É para emagrecer? Não, eu faço jejum por causa da autofagia, para poder melhorar o meu corpo. Quando o fluxo sanguíneo não precisa estar fazendo a digestão, ele vai favorecer o desempenho de outras estruturas, melhorando sua cognição, desinflamando e regenerando o seu corpo. Quando você fica um tempo sem comer, aquela energia que estava aqui, o sangue que estava aqui, ele vai ser distribuído melhormente, você vai pensar melhor, você vai fazer tudo melhor. Você vai conseguir controlar o que come e o que bebe, vai te ensinar o desapego e a construir um novo padrão de comportamento, padrão de controle. O jejum ele vai interferir na sua mente, no seu aspecto cognitivo. Os efeitos colaterais sentidos pelo jejum são provenientes da detoxificação, podendo ser evitado com a ingesta adequada de água. Você começa a fazer o jejum, você ajusta a quantidade de água, você espera uma semana. Acabou, você não vai mais sentir nada daquilo, nada. Você pode vir me cobrar. Consegui mudar um pouco a sua visão com relação ao jejum? E aí? Me responde. Está pensando um pouco diferente agora com relação ao jejum do que você pensava antes dessa aula? Tenho certeza que sim, né? Faça o jejum e depois me conta o que você achou. Meu canal do YouTube, La Parola, segue o canal, ativa a notificação, faz tudo que você puder para você receber os vídeos. E aqui, mais uma vez, reforçando o meu Instagram, @JoanaParola, me segue lá para você ter acesso a toda a minha rotina. Até a próxima!